Bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu sei que esse evento também, além de conteúdo, é um evento de networking. Todo mundo gosta de se cumprimentar, se falar. Mas a gente vai ter momentos específicos para isso ao longo do dia. Eu vou pegar carona no Renato, que deu um recado inicial, e eu também tenho um recado inicial que eu acho que é super importante. A nossa plataforma se chama Women to Watch, e esse é o primeiro painel que a gente está só com mulheres. Vocês vão observar que ao longo do dia, como a gente já teve nos 2 primeiros painéis, existem mais homens nessa edição. E isso é intencional, porque a gente acha que o processo de equidade, se não tiver a participação e, principalmente, a aliança dos homens, ele não vai acontecer. Assim como o racismo não é um problema dos pretos e negros, ele é um problema dos brancos e da sociedade. Então, ao longo do dia, vocês vão ver mais homens nesse palco. Inclusive, tem um painel daqui a pouco que vai falar sobre masculinidade, porque a gente acha que a essa altura do campeonato da agenda da diversidade, todo mundo tem que estar junto na mesa, e principalmente na audiência, porque eu também estou vendo bastante homem na audiência, isso é muito bom. Mas a gente continua sendo maioria de mulheres aqui, tá, gente? Isso a gente não vai abrir mão no Women to Watch. Bom, dado esse recado inicial, eu acho que o tema desse painel, quando a gente fez a programação ainda no final do ano, a palavra do ano de 2024, pelo dicionário Oxford, foi brain rot, que até aquele momento eu não conhecia, acho que poucos conheciam, e a ideia esse conceito é um conceito novo, porque algumas situações estão sendo colocadas pela primeira vez nas nossas vidas, e, basicamente, brain rot é esse estado mental de... no inglês, a gente recorre para o inglês, mas o overwhelming, né? Você ficar sobrecarregado de informações e de estímulos, e, literalmente, o cérebro dá uma espanada, e que a solução para isso seria a gente se desligar, né? Principalmente dos devices eletrônicos, e ficar calmo, parar, refletir. Eu acho que a palavra reflexão, que a gente vai falar bastante aqui ao longo do dia, ela é super importante. E aí eu achei importante a gente ter um painel para a gente falar sobre isso, por conta do mundo atual, da atividade que a gente desempenha. Todo mundo aqui é comunicador. Eu sei que tem outras formações acadêmicas, mas se as pessoas estão aqui dentro dessa sala, algum contato com o mercado de comunicação existe, né? Talvez totalmente. Então, a gente acaba também sendo os impulsionadores desses estímulos todos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu queria começar esse papo com a Melissa Vogel. A gente vai falar, acho que talvez, do extremo do que é parar, que é os momentos da transição de carreira, né? A gente tem os nossos... Eu, pelo menos, tento fazer os meus 15 minutos de meditação diariamente, acordar às 5h30, antes de todo mundo em casa, que é muito importante. E os dias que eu não faço, eu me sinto mal. Mas os momentos de transição de carreira, principalmente quando eles são planejados, eles são também muito importantes. E a Melissa, eu acho que está vivendo esse momento agora, acho que tem uma história incrível para contar, porque, de fato, isso foi planejado. Então, eu queria que você, primeiro, se apresentasse e contasse um pouco esse processo que você está vivendo agora e por que você tomou essa decisão. Gente, bom dia. Um prazer enorme estar aqui no palco de mais um evento do Bem Mensagem. Bom, eu sou Melissa, sou uma mulher branca. Hoje estou de cabelo mais liso, uma saia preta, uma blusa amarela, laranja e um sapato preto. Bom, eu trabalhei durante 28 anos na mesma companhia, né? Cheguei à posição de CEO da Cantar Ibope Mídia, e eu tomei uma decisão de fazer uma transição de carreira, como a Regina disse, com uma pausa muito mais longa, que talvez seja realmente o extremo. E o porquê dessa minha decisão? A decisão de sair estava muito relacionada à busca de um novo ciclo profissional,
um novo ciclo com um novo propósito, com novas experiências, com possibilidade de influenciar, impactar outros negócios. Não tenho problema nenhum de falar isso. Eu fiz 50 anos ano passado, e eu tinha claro que eu entrava na segunda metade da minha vida adulta e produtiva. E eu queria que ela fosse tão bacana e gratificante como a primeira. Tá bom, mas você saiu. O porquê da pausa? Porque eu acho que eu estava tão envolvida naquele ambiente onde eu estava que eu não conseguia planejar o próximo passo. Eu sabia que sim, eu queria sair, eu queria uma transição. Então, eu me planejei, depois que eu decidi que essa mudança, que partir para o novo ciclo, eu tinha que passar por um reset, né, quase que mental, para me vincular com outras coisas, eu resolvi tomar esse período, chamo de sabático, chamo de pausa. E por quê? Porque não é uma pausa, não é um período de ócio, é um período onde eu fui buscar inspiração e reflexão em outras coisas. Aproveitei, viajei, me conectei com a natureza, com família, resgatei coisas do passado que estavam guardadas aqui. A Rê me conhece, tem acompanhado. Voltei a estudar artes plásticas, né, que é algo que tem me trazido uma nova visão, um novo olhar de mundo. E hoje eu sinto que, depois desses quase 7, 8 meses, eu saí em maio, né, e eu já tinha feito um plano profundo, né? Tanto um plano financeiro, um plano logístico com a família. Aliás, eu acho que o plano financeiro veio a minha vida inteira, porque eu sabia que, em algum momento, eu ia precisar desse tempo, então eu me preparei muito para isso ao longo de toda a minha trajetória. Fiz um planejamento emocional, né? Como é que é o dia seguinte, né? Como é que eu acordo sem um crachá? Como é que eu acordo sem um cargo? Mas, por um outro lado, como é que eu preencho essa questão social, intelectual? E todo esse plano me traz, depois de quase 6, 7 meses de um mergulho profundo, porque acho que pela primeira vez eu consegui mergulhar profundamente em quem eu sou, me prepara agora para desenhar e para buscar novas oportunidades. E acreditem, eu descobri novas possibilidades e novos caminhos no momento que eu parei e fui resgatar coisas que estavam perdidas no passado ou descobrir outras portas. Então, a minha pausa é uma pausa, sim, mais longa, mas que, para mim, naquele momento, depois de 28 anos, 3 décadas de trabalho quase, e aos 50 anos eu falei, puxa, agora é a hora de eu partir para esse novo ciclo. Muito bom. Eu morro de inveja da Melissa, gente. Porque ela foi sucinta, mas ela fez viagens incríveis antes de começar a Faculdade de Artes Plásticas. Eu queria passar para a Renata, antes de passar para a Andréa, vou deixar a Andréa por último, porque eu acho que a gente vive num momento, e principalmente provocado pelas redes sociais, onde a gente tem que ser feliz o tempo todo. Onde a felicidade é quase que um imperativo, onde a gente tem que estar sempre na euforia, né? E a vida não é assim, o ser humano não é assim. E o ambiente de trabalho, ele é esse local eminentemente de pressão, de cobrança, de conflito. E conciliar isso é muito complicado. E o mercado de trabalho está sendo bastante provocado a lidar, principalmente com novas gerações que chegam com drives muito diferentes, por exemplo, da minha geração. E aí, nesse momento, Renata, você que é uma estudiosa da felicidade, mas principalmente aplicada ao mercado corporativo, qual que é a sua visão disso? É possível isso? E qual que é a importância dessas pausas e reflexões provocadas até pelas empresas, para as empresas poderem engajar as pessoas que hoje estão trabalhando de um outro jeito? Perfeito. Bom, primeiro vou me autodescrever. Eu sou Renata Rivetti, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou com uma calça preta e uma blusa colorida, vermelha e terracota. Acho que é muito importante o tema, Regina, numa visão de que, primeiro, a gente tem que desmistificar as pausas. As pausas não são ruins, nem para o nosso bem-estar, obviamente, mas nem para a nossa produtividade. A gente vive hoje, nesse mundo do trabalho, uma sobrecarga muito clara, as pessoas estão ocupadas, trabalhando muito, mas a gente vive uma pseudoprodutividade. A gente não está fazendo o que realmente importa.
Então, quando a gente olha das 8 horas trabalhadas, a gente produz, de fato, menos do que 3 horas por dia. A gente anda de um lado para o outro, a gente escreve e-mails, passa o dia em reunião e, no final, não está conseguindo nem ser produtivo. Então, eu preciso, primeiro, desmistificar esse lugar que o workaholic não é quem é produtivo. Essa ideia, quando a gente vê ainda uma liderança, e majoritariamente masculina, falando que a gente precisa trabalhar mais do que 50 horas, hoje a neurociência mostra 50 horas, 50, 60 horas por semana só vai te levar ao adoecimento, não vai te levar para o resultado. Então, a cultura de bem-estar ela não é antagonista a uma cultura de resultados. E aí a gente enxerga que, desde as micropausas, tem um estudo da Microsoft que deixou as pessoas tendo pausas entre as reuniões, de 5 a 10 minutos, nada disruptivo. Essas pessoas que parecem que trabalharam menos, tinham o cérebro menos estressado, menos ansioso e geraram mais resultados de negócios. As macropausas, como as férias, são essenciais no mundo que a gente vive para a gente se recuperar do estresse. Então, 2025 eu falo, a vida vai ser estressante. A gente, essa ideia de uma vida de conforto, te leva só à apatia. A gente vai ter o estresse. Mas se eu não tenho a micropausa, as macropausas, se eu não paro para pensar na vida, eu não vou ser nem saudável e nem produtivo. Então, é super importante entender que a pausa ela faz parte da vida. Esse viés negativo que a gente tem dela é totalmente ultrapassado se a gente pensar na neurociência. E um ponto importante também, ser feliz no trabalho não é dar risada o tempo todo e só fazer o que gosta. Ser feliz no trabalho é ter boas relações, um ambiente seguro psicologicamente, gostar do que a gente faz, se sentir desafiado e, no final, hoje, certamente, qualidade de vida também. Muito bom. Acho que você puxou um ponto aí, Rê, que eu queria colocar para a Andréia. A gente falou, né, de uma pausa de carreira planejada que a Melissa tá vivendo agora. Você trouxe aí a questão das micropausas e como elas são importantes. E você colocou um ponto que eu imagino que haja diferenças quando a gente fala desse tipo de comportamento entre os gêneros. Acho que as mulheres... eu vejo hoje, principalmente no LinkedIn, vários homens que estão em momento de transição de carreira. Isso, para mim, é novo, é coisa de 2, 3 anos atrás. Mas eu sempre vi mais mulheres ao longo da vida. Você mesmo, Andréia, teve, né, passou a vida toda numa grande multinacional, tem a sua consultoria há algum tempo, e você lida com mentoria para líderes, especialmente nesses momentos. Conta um pouco sobre essas diferenças entre como que os homens enxergam isso e como as mulheres a partir da sua experiência. Bom dia ao público aqui presente. Sempre é um prazer estar aqui. Obrigada, Regina, aí, pelo convite. Eu sou Andréa Cruz, uma mulher negra, 1,67, gostei da altura, que a Renata, né, acho que falou. Eu estou aqui com os cabelos escovados, vestindo uma roupa caqui, um conjunto caqui com uma blusa branca aqui por dentro. Falar de transição de carreira é falar de pausa. E a gente tem 2 formas de fazer transição, né? A transição compulsória, por alguma crise, desligamento, luto, falência, enfim, e a transição que é o sonho de consumo, que é a transição da Melissa, né? Então, Melissa, você realmente está o case que eu fui dando check aqui em todo o processinho aí que a gente faz. Mas respondendo sua pergunta aqui de uma forma muito específica, Regina, tem mudança, sim, quando a gente fala de gênero na transição, e são transições mais planejadas. Os homens, eles buscam as pausas para algumas coisas, né? E aqui eu estou trazendo alguns dados de pesquisa, eu já pesquiso o tema há mais ou menos uns 15 anos, dessas mudanças de gênero relacionado à transição de carreira. Então, geralmente, quando o homem faz uma pausa, ele já vem com um significado. Então, qual é o significado? Eu quero me aprimorar num esporte, eu quero me aprimorar num hobby, eu quero colocar aquele sonho em prática. E, geralmente, o planejamento começa ainda trabalhando e com muita antecedência. Eu tive um cliente que ele queria construir um avião, ele tirou o brevet, depois ele está construindo o avião no país que ele está aí.
E um outro caso também que marcou muito. Então, geralmente tem assim, tem um hobby, tem um esporte, tem alguma coisa nesse sentido. A mulher, e aí eu já vou aproveitar aqui para desmitificar uma coisa que eu tenho visto muito no Brasil, principalmente nas lideranças mais sêniores, a gente atende muita gente de marketing, eu tenho visto isso, mentes brilhantes, se impactando por uma simples coisa que se chama desligamento. Desligamento de uma empresa não é sinônimo de fracasso. Se ficar isso aqui hoje, eu já estou feliz. Então, o fato de você sair de uma organização não quer dizer que você fracassou na carreira. E esse tem sido um dos maiores sabotadores de transição de carreira das mulheres, principalmente. O homem também passa por isso, mas a mulher é muito forte. E aí eu já vou juntar com o que a gente fala aqui de pausa. Então, assim, você saiu de uma empresa, porque até ali a relação foi boa, depois dali não ia ser, e tudo bem. Não quer dizer que você não gerou um legado, não quer dizer que você não contribuiu para aquilo. Só que aí o que é que acontece? Como na cabeça da mulher fica a situação de fracasso, ela não para pensar o que ela quer da carreira, ela já quer a próxima posição. Porque para ela, sinônimo de sucesso é estar empregada. Sinônimo de sucesso é estar associada a um CNPJ. Então, meu convite aqui faz a pausa e parabéns novamente, já dei parabéns à Melissa antes, faz a pausa para entender o que é que você quer a partir de agora. E o que foi sucesso para você até hoje, pode ser que não seja sucesso para você amanhã. E tudo bem, porque o mundo mudou, você mudou, suas aspirações são outras, seu ritmo é outro, seu corpo é outro, né? Então, temos aí um desafio grande. Obrigada, acho que você trouxe pontos bem interessantes. Até encontrei a Melissa, muita gente que eu estou encontrando aqui, eu encontrei recentemente em Austin, no SXSW, e existem lá uma série de trilhas temáticas, uma sobre, inclusive a Renata também estava, uma sobre o workplace e a outra justamente sobre sabático, e a gente assistiu um dos painéis lá com a doutora Laurie Santos, eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem um curso em Harvard sobre felicidade, que é o curso mais popular de Harvard. E teve um painel dela sobre sabático, com um DJ. E eu ouvi, tem coisas muito incríveis, mas eu fiquei com uma sensação e eu acho que a gente, de alguma forma, as pessoas que estão nessa sala, a gente faz parte de uma bolha muito específica de privilégio, né? E ouvindo, quando eu estava lá em Austin, eu fiquei com essa mesma sensação. Primeiro que o cara era DJ, que vão combinar que alguém que é DJ não precisa de sabático, né? Vai trabalhar numa empresa global que você tem que dar 5 reports. Aí sim, eu já achei que o personagem que a Laurie Santos escolheu era um pouco wishful, ok, mas tinha ali um viés, e eu só fiquei falando, gente, é impossível, né, isso. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que, até para a gente se planejar, do ponto de vista financeiro, psicológico e poder fazer isso, é muito restrito isso. Porque a gente, claro que aqui nessa sala tem muitas lideranças, são pessoas que já galgaram posições de privilégio na carreira e que podem fazer isso, mas a gente sabe que não. E até essa segurança do CNPJ, hoje, se a gente falar isso com pessoas jovens, né, eu dou aula na FAP e os meus alunos não querem ser trainee de multinacionais. Eu não vou nem citar marcas aqui para não criar. Mas isso era o sonho de consumo da minha geração, era tipo a segurança máxima. E a gente percebe que, principalmente depois da pandemia, a relação com o mercado de trabalho mudou. Isso é uma segunda questão. Mas eu acho que a gente precisa trazer um pouco para a realidade das pessoas comuns. Eu sempre sonhei em ter um sabático, né? No meu caso específico, a minha maternidade tardia não deixou, e está tudo certo. Então, eu já estou pensando lá na frente, porque eu vou viver até os 110 anos. Mas, Melissa, você que fez isso de uma maneira bastante planejada, né? A gente conversou um pouco. Eu acho que, assim, alguém que tem 30 anos, 35 anos, que já está
começando a ser líder, como olhar para isso de uma maneira factível? Aí eu queria ouvir você também, Rê. Eu sempre refleti muito isso, né? E quando eu tomei a decisão, eu olhei e falei, puxa, por que eu estou conseguindo tomar essa decisão? Eu acho que, principalmente nos meus últimos anos, tá, de carreira, talvez nos 7, 8 anos, eu sempre refleti, eu estou nessa posição, eu não sou essa posição. E quando você reflete que você está nessa posição e você não é, você consegue fazer uma ruptura de uma maneira diferente. E tudo isso te leva a um pensamento, até um pensamento econômico, né? Assim, então, não é que eu me planejei no último ano antes de sair, acho que eu me planejei pelo menos nos últimos 10 anos, porque isso podia acontecer, como você falou, né, André? Podia ser compulsório ou podia ser uma vontade própria. Então, esse planejamento, eu acho que ele existe. Acho que uma outra coisa, o que eu teria feito diferente? Talvez eu teria encontrado mais tempo para resgatar essas minhas vontades, que eram vontades que não estavam diretamente relacionadas à minha atividade profissional. Eu falo, puxa, por que eu larguei a arte, deixei ela parada há tanto tempo? Eu precisei de uma pandemia para eu descobrir que pintar me fazia bem? Sim, gente, eu precisei de uma pandemia para descobrir que pintar me fazia bem. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que o planejamento não faz parte só no momento onde você está no limite. O planejamento faz parte de uma vida inteira. E é impressionante. Essa pausa me fez refletir sobre, claro, o meu passado, que eu fui, a experiência que eu tive, mas me fez perceber novas possibilidades, caminhos, modelos de trabalho que eu nunca tinha imaginado, né? Até eu brincava que, quando você está no dia a dia, você passa o dia inteiro dizendo sim ou não, né? Você não dá nem pausa para pensar se esse sim ou não é a coisa certa que você está fazendo. A mesma coisa que vale para a nossa carreira profissional. Quando você está trabalhando tanto, você não para nem para pensar quais são as outras possibilidades. Por isso que eu acho que, se não é possível fazer um processo que eu fiz, não dá para planejar, como a gente consegue pausar mais, pelo menos tentar pausar a cabeça, sabe, sair do corpo, né? E começar a pensar de uma outra forma. Eu queria te ouvir também, Renata, pegando a pandemia como um marcador muito importante das relações das pessoas com o mercado de trabalho, né? Acho que você trouxe um ponto importante falando de pandemia, o mundo mudou. E a gente não está fazendo as mudanças que o mundo do trabalho precisa. A gente olha hoje, 36% da geração Z não quer ser líder. Se antes, quando eu me formei, todo mundo também queria ser trainee de multinacional, crescer na carreira e um dia ser feliz. Hoje a gente vê a geração Z, os milênios, colocando a flexibilidade e qualidade de vida acima de salários e bônus. Então, se a gente olha isso, a gente tem que entender que a gente não precisa esperar, talvez, o sabático ou a aposentadoria para, de fato, ter mais uma vida equilibrada. A gente deveria olhar o que a gente já pode fazer para mudar o mundo do trabalho agora, porque não está bom nem para as pessoas, mas também não está bom para as empresas, Regina. Não é que a gente está com alta performance, 23% das pessoas estão engajadas, 77% faz o mínimo possível. Está lá porque tem que pagar contas, porque, como você falou, é a realidade, principalmente em países como o nosso, que a gente não tem segurança, né, do governo, enfim, estabilidade econômica e política. Então, fechar os olhos para esse problema e falar, não vou contratar a geração Z, continuo no comando e controle, temos que voltar 100% presencial, é totalmente um retrocesso. Perder diversidade, né, inclusão, é um retrocesso no mundo do trabalho, que a gente vai pagar as contas cara em saúde mental e bem-estar, mas também em produtividade e engajamento. Está na hora da gente, de fato, redesenhar o trabalho, usar mais a tecnologia, entender como é que a gente pode melhorar as relações, confiar mais uns nos outros, sair num modelo que a gente está de medo, de comando e controle, para ir num modelo mais colaborativo. Eu acredito que está na hora da gente tratar adultos como adultos, né? Geração Z, milênio, tanto faz. A gente deveria falar de direitos e deveres. Querem mais flexibilidade? Vamos cobrar, então, resultados. Mensurar a produtividade por horas trabalhadas não me diz nada. No trabalho intelectual, então, eu posso ficar 10 horas na frente do computador e não fazer nada. Existe até agora um fenômeno que se chama, né, de fake produtividade, da pessoa ficar lá teclando, fazendo cara séria, e no final não está fazendo nada, e eu posso ter 1 hora de hiperfoco e gerar resultado. Então, a grande informação é, precisamos mudar o mundo do trabalho, porque ele não vai ser bom para ninguém, nem para a gente como sociedade. Andréa, qual que é o seu ponto de vista sobre isso, a partir da sua amostra, né, com as pessoas que você atende na sua consultoria? Deixa eu trazer um dado do mundo antes, que eu acho que é importante aqui, colaborando com o que a Renata trouxe.
o último relatório de futuro do trabalho, né, feito pelo Fórum Econômico Mundial, vieram algumas novas habilidades que não eram comuns. Uma delas é a nossa autogestão emocional. Então, o que é que vai ser exigido do profissional daqui para frente, né? Que a gente saiba fazer a nossa própria gestão do estresse. Então, isso é muito importante para a gente entender que o que é que esse relatório está trazendo para a gente? A pressão não vai mudar. 2, os ambientes vão continuar, não é, exigindo muito do profissional. E 3, ele está dividindo essa responsabilidade com o colaborador. Então, primeiro ponto de atenção aqui hoje você tem empresas que dão o suporte em saúde emocional. A gente tem uma lei no Brasil, né, tem agora a NR1, que vai exigir isso das empresas. Ao mesmo tempo, tem um mundo dizendo assim, eu não sei se eu quero fazer a gestão disso, eu já quero que você venha com a sua autogestão. Isso é importante para a gente entender a importância das pausas. E a pausa vai desde aquele café ali, parabéns quem parou para tomar o café, a uma pausa ativa, que é isso aqui que vocês estão fazendo, que é sair do escritório e vir para cá para pensar em vocês, para ter insights, né? Não dá para você viver sem pausa. E eu tenho estimulado muito o nosso cliente, a gente atende muito o nível C-Level, né? E eu tenho estimulado muito. Essa semana aconteceu um atendimento que a pessoa tinha parado de fazer esportes. E ela está no meio de uma transição de carreira. Eu falei assim, quando você vai voltar para o tênis? Ela, mas eu não estou com tempo, eu não quero gastar dinheiro nisso. Eu falei assim, não importa, você vai para o clube, mas você vai fazer o tênis. Porque se ela pensar o tempo todo naquela transição, ela não vai nem ter insight de com quem ela tem que tomar café, como é que ela pode fazer as conexões. Ela precisa colocar aquela energia em algum lugar, e é uma coisa que ela ama. No caso dela, ela ama esse esporte. Então, eu acho que aqui a pausa, a gente falou muito aqui do sabático, mas eu venho para um passo antes. Como é que estão as suas pausas ativas e as suas pausas de ócio no dia a dia? E uma dica aqui para a turma da publicidade do marketing, que realmente tem clientes até nossos aqui. Evitem, por favor, marcarem uma reunião atrás da outra e se orgulhar disso. Eu quero matar um. Tem que deixar os 15 minutos, os 30 minutos. Isso não é sinônimo de produtividade. Porque, às vezes, você saiu de uma reunião e está irritado com a pessoa. Às vezes, saiu de uma reunião e precisa acomodar alguma coisa, você quer digerir. Vocês estão rindo, mas eu dou esse feedback, gente, porque é muito comum nas áreas de vocês. Você viu que deu um barulhinho aí, eu acho que esse negócio da reunião... Tá, mas para fechar... Eco, literalmente tem eco. Eu não vou me estender não, porque eu sei que a gente já está terminando, mas eu queria só deixar algumas dicas para vocês. Comecem do hoje. Então, assim, já olhem aí, aproveitem que vocês estão com o celular e já olhem como é que vocês estão montando a sua agenda do dia a dia. Porque essas pausas, elas realmente são importantes. E o segundo ponto que a Renata já falou aqui, mas que eu queria reforçar, os modelos de trabalho, eles estão mudando. E a gente ainda está pensando no modelo muito tradicional. Então, a Renata, que é embaixadora da Semana de 4 Dias, pessoalmente valoro e acredito nesse modelo. E tem um modelo também que vai funcionar muito para a área de vocês, que é o que a gente chama de Talent as a Service, que é você alocar horas numa empresa, não como consultor, para executar mesmo como executivo, mas que você pode estar em 2, 3 empresas, ou você quer fazer uma pausa, como a Melissa, e queira só 3 horas no dia para aquela organização. Então, comecem a olhar novos modelos de trabalho para desmitificar aí essa questão de fracasso e sucesso também. Maravilhoso. Eu tinha preparado um monte de perguntas, mas o tempo está urgindo. Aí eu vou aproveitar esse último minutinho só para cometer uma inconfidência. Eu não sei se o Fábio ainda está aí. O Fábio ainda está aqui. No começo do ano, porque eu começo desde o final do ano a fazer os convites, assim, junto com a Michele, eu tinha mandado por WhatsApp para o Fábio o convite, mas era janeiro. Eu falei, ok, janeiro as pessoas
Mas demorou, sei lá, umas 3 semanas. Eu falei, não, eu preciso fazer um follow-up. E aí eu falei, oi, você viu a minha mensagem, né? Meio sutilmente. Aí demorou alguns dias, aí o Fábio falou, olha, Regina, eu estou na Índia e te respondo quando eu voltar. Eu falei, ai, claro. E aí, depois de algumas semanas, ele me respondeu, e aí a gente conversou, e agora ele me contou que quando ele entrou no Ministério, em outubro, ele tinha falado para a ministra Marina, olha, eu tenho uma viagem para a Índia. Em janeiro, ela falou, não, está muito longe, mas assim, era outubro, né? E ele já fez esse combinado, que se não desse para ele poder fazer essa viagem que ele planeja, ele não conseguiria estar lá, e aí a ministra topou. Mas eu fiquei de novo, eu só fico morrendo de inveja dos meus amigos, e eu falei, puxa vida, olha que incrível isso. Luiz Lara está aí ainda ou já foi embora? Que pena. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se planejar e a gente tem que fazer as nossas pausas, seja de um mês, seja de meses, seja de anos, ou seja de 15 minutos entre uma reunião e outra, porque a gente está ficando doente. Eu acho que temos isso. Tem bastante gente da área de gestão de pessoas aqui nessa sala. Eu acho que essa é uma conversa, como a Renata falou, que para nós, como profissionais, está impactando para as empresas, isso tem um custo, e é um custo alto. Então, eu acho que o recado que a gente fica aqui é que a gente talvez tenha que fazer provocações e micropausas, micro-revoluções no nosso dia a dia, na nossa agenda, para que a gente, de fato, se torne profissionais melhores e as empresas para as quais a gente trabalha se tornem lugares mais acolhedores. É isso. Obrigada, bom dia. Obrigada, Regina.